Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa ter a sua companhia aqui com a gente nesta terça-feira. E hoje aqui no programa nós vamos estar falando com vocês sobre as ultrassons 3D, 4D e 5D. Você sabia que existem elas, esses tipos? E também sabia que elas podem ajudar completamente as mamães a acompanhar o desenvolvimento de seus babies? Pois é, já nós vamos falar sobre isso. Também ainda aqui vamos falar sobre o Novembro Roxo, essa campanha tão importante que também acontece neste mês e fala sobre prematuridade. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados aqui, né? Vamos embora começar mais um dia aqui no Bem Assim. Olha só, sempre aproveitando, antes de começar o programa, de lembrar você das nossas redes sociais, tá certo? E também do nosso WhatsApp. São as nossas plataformas digitais e você pode entrar em contato com a gente através delas. Inclusive, nós gostamos muito quando vocês interagem conosco lá também pelas plataformas digitais. Estamos esperando vocês, tá certo? Vamos lá começar o programa de hoje? A gente já começa falando sobre ultrassom. Toda mulher, né, aí quando descobre a gestação, fica bastante ansiosa para realizar ultrassom e ver como está o crescimento e o desenvolvimento do bebê. Se conseguir ver detalhes sobre o corpo, como em um exame de ultrassom 3D, 4D ou 5D, isso é melhor ainda. Mas qual que é a diferença entre esses três, ou até mesmo por que a ultrassom ela é tão importante? Quem vai explicar tudo isso para a gente agora aqui no estúdio é a ultrassonografista Tatiana Mindelo. Muito bom dia, doutora Tatiana. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando então, explicando o que é a ultrassom, né? Para quem ainda não entende tecnicamente o que ela é e por que ela é tão importante, por exemplo, na gestação, doutora. A ultrassom é super importante na gestação, é um exame não invasivo, né, que não tem radiação. Sim. E que consegue avaliar todo o bebê durante todo o crescimento, né, os 9 meses de gestação. E auxilia muito no pré-natal. Uhum. Ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Por que eu pergunto isso? Acho que muitas mamães ficam aí tão ansiosas para ver esses babies que, acho que dependendo delas, elas querem fazer toda semana. É indicado que seja feito toda semana? Não, toda semana não. Geralmente, as ultrassons, elas têm uma periodicidade. As morfológicas são as mais importantes, sim, né? Cada uma vai avaliar alguma coisa. As morfológicas avaliam malformações fetais, risco de síndromes, né? Tem a parte do Doppler, que avalia a vascularização, para a gente rastrear a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação, e também acompanhar o crescimento ao longo do tempo, né, do bebê. Certo. Quais são os tipos de ultrassom, doutora? Tem as ultrassons endovaginais, que são realizadas no começo da gestação. As ultrassons morfológicas, né, a do primeiro trimestre é realizada entre 11 a 13 semanas e 6 dias, né, que vai medir a nuquinha do bebê. Sim. E vai avaliar também o risco de pré-eclâmpsia, risco de síndromes, né, como por exemplo síndrome de Down, e as morfológicas do segundo trimestre, que são para avaliar malformações de órgãos, né, internos, avaliar os dedinhos, a cabeça, né, coluna, líquido amniótico, placenta, e o Doppler, que é feito mais adiante, que avalia também a vitalidade fetal, junto com o crescimento. O bom desse exame, pelo que a senhora está aqui falando para a gente, é que dá para prever ou até mesmo dá para se preparar bastante na hora de receber esse bebê, né? Sim, com certeza, porque se o bebê tiver alguma alteração, a gente já pode ir se preparando com algum outro profissional, né, necessário na hora do parto, para que ocorra tudo bem. Certo. Ultrassom 3D, 4D, 5D, o que é que são elas, hein? São a grande novidade do mercado? É a grande novidade. Os ultrassons 2D são aqueles que a gente está acostumado já a fazer. Sim. Em escala de cinza, aquele preto e branco mais convencional. Ele é um ângulo só do bebê.
Já o ultrassom 3D, ele pega 3 ângulos diferentes do bebê. E aí um software faz a montagem dessa imagem, um bloco de imagens, que a gente consegue trabalhar nela. Então, é uma imagem tridimensional do bebê, estática, parada, né? E que a gente consegue processar, pós-processada, que a gente consegue mexer nela, rodar, né? Tirar alguma parte que a gente não queira. Certo. E a 4D e a 5D? Já a 4D, a quarta dimensão, é o movimento em tempo real. Então, a gente consegue ver o bebezinho se mexendo, né, em tempo real. Então, se ele colocar a mãozinha no rosto, botar a língua para fora, abrir a boquinha, a gente consegue ver. Certo. Já na 5D, que é a mais nova, né, novidade. Do mercado, é que entraram alguns recursos de imagem. A pele, né, tem filtros de pele bem parecidos com a textura real da pele do bebê, efeitos de luz e sombra que a gente consegue dar profundidade. Então, realmente é um exame bem realista. Você parece que está vendo mesmo o rostinho do bebê com muito detalhe, né? A bochechinha, o contorno labial. É muito lindo. Muito Acho que as mamães ficam todas loucas. Ficam muito emocionadas e eu também fico, né? Sim. Cada exame para mim é uma emoção diferente, é uma história diferente com a família. Olha só, né? Você poder ter a possibilidade, a oportunidade de ver o rostinho do seu bebê antes dele estar, né, nos seus braços. Eu imagino realmente que deva ser uma super emoção. Isso. Nós temos algumas imagens, vamos falar um Isso. pouquinho sobre elas. Vamos pedir aí para o Emerson, que é quem está hoje aqui no comando do Bem Assim, colocar aí na tela para vocês verem. Doutora, essa daí, doutora. Essa é uma imagem 5D, né? Ela é paradinha e aí tem esse filtro, né, de pele, a gente consegue ver os contornos labiais, né? Do bebê, o bebê estava com a mãozinha no rosto. Né? Esse bebê foi muito colaborativo, porque estava numa posição boa, tinha bastante líquido ao redor. Ajudou bastante. Ajudou bastante. Muito bem, essa daí já é 5D, né? É. E essa também? Essa também, a gente consegue contar os dedinhos, né, do pé, então se tiver alguma alteração na face, Sim. ou no pezinho, um dedinho a mais, ou enfim, alguma coisa a gente consegue também ver. Gente, olha só, e tipo, coloca aí, por favor, Emerson. Olha ali, dá pra você contar realmente, né, doutora? 1, 2, 3, 4, Isso. 5 dedinhos. Consegue ver os dedinhos. São realmente os mínimos detalhes, né? Isso. Vamos lá para a próxima imagem, por favor. Olha, gente, que coisa mais linda, é a mostrando, mesma bebê, né? mostrando. Os pais se emocionam muito, né? Sim. Porque aproxima demais. Às vezes a gente faz ultrassom comum e eles não entendem muito bem. Ah, é a boca, é o nariz. Sim. Mas nesse não tem como não entender, né? Eles ficam bem reais. E doutora, essas ultrassons, né, 3D, 4D, 5D, elas só são realizadas em gestantes? Não, com a tecnologia atual a gente pode aplicar em outras especialidades, como por exemplo a ginecologia. Então, para avaliar o formato do útero, se o útero tiver 2 cavidades, por exemplo, um útero bicorno, a gente consegue fazer um 3D do útero e avaliar cada cavidade. Se tem septos, posicionamento de DIU. Hoje eu não faço posicionamento de DIU sem 3D, porque a gente consegue ver o DIU na sua totalidade, as hastes, se ele está dentro da cavidade, se está perfurando o útero, o miométrio. Então, é bem importante. Para ovários também, para quem está tentando engravidar, contagem de folículos, a gente faz o 3D do ovário e conta os folículos, né? E em quais casos, hein, doutora? É que, olha o vídeo aí, né, que a gente tá vendo. Esse daí é o vídeo aí é mostrando. em tempo real, isso. Em quais casos é que elas são indicadas, hein, essas ultrassons? São nesse mesmo que a senhora estava falando? Geralmente, a gente faz essas ultrassons de 26 a 29 semanas, que é a época que o bebê tem essa gordurinha embaixo da pele, porque antes disso ele é muito magrinho. Então, se a gente fizer o 3D, fica parecendo só o esqueletinho, né, do bebê. Vamos colocar aí de novo o vídeo para a gente dar uma olhada com mais detalhes, até com mais calma aí, por favor, Emerson, para a gente ver. Olha só, aí a senhora fica mostrando Isso, e essa falando. é em tempo real. Sim. O bebezinho com a mãozinha no rosto. Então, se ele se mexer ali, ó, mexeu, a gente vê. Sim. Ó, tirou a mãozinha do rosto, levantou o rosto. Gente, olha que coisa mais linda, que muito emocionante. Qual que é as vantagens, hein, doutora, de fazer uma ultrassom assim, com essas diversas dimensões?
Além de a gente ver detalhes, né, do rostinho do bebê, também essa ligação da família, principalmente agora em tempos de pandemia, que está bem difícil, né, de a gente se ver, está todo mundo Sim. muito isolado. Traz um calor, né, traz uma conexão do pai, da mãe, às vezes familiares que a gente manda as imagens, né? E além disso, a gente pode diagnosticar também algumas coisas, como a fissura labial, né, lábio leporino, algumas alterações de coluna, né, mielomeningoceles, e qualquer alteração de mãozinhas, dedinhos, né, número, contagem de dedos, formato, apesar de que não é um ultrassom essencial para o diagnóstico, ele não é obrigatório. Porque a gente faz isso no morfológico. Todas as alterações que eu falei do lábio, da coluna, a gente consegue ver no ultrassom normal. Mas fica muito mais evidente para a mãe. Dá mais precisão, né? Isso, dá mais detalhe, né, do rostinho do bebê. E doutora, você falou aí sobre 26 semanas, né, que é o momento, né, ideal que talvez seja feita essa ultrassom. A partir dessas 26 semanas aí, as mamães elas podem continuar acompanhando o bebê através dessa ultrassom? Pode, ela pode ser feita em qualquer período da gestação. Agora, quanto mais avançada a gestação, mais difícil fica de captar essa imagem. Porque o bebê vai ficando mais apertadinho, vai tendo menos líquido, né? E ele consegue se mexer, menor mobilidade, para a gente conseguir pegar essa imagem. Então, às vezes tem uma parte fetal, uma placenta na frente, cordão. E tem recomendações aí para as mamães quando elas vão fazer esse exame? Olha, não tem nenhum preparo específico, não é preciso jejum, nada disso. O importante é estar bem alimentada para que o bebê se mexa um pouquinho, a gente consiga, né, pegar uma imagem boa. Se o bebê estiver muito paradinho, às vezes eu peço para a mãe levantar, ir ao banheiro, movimentar, comer um chocolatinho, se não for diabética, né? Sim. E a gente consegue captar essas imagens, né? Então é importante que ela esteja bem alimentada e leve os exames anteriores para a gente acompanhar esse crescimento, porque também é feita a ultrassom obstétrica comum, junto com esse, né? Olha a gente só. mede, pesa o bebê, tudo direitinho, avalia líquido, placenta. O que importa, na verdade, quando a gente está aqui falando sobre isso, é acompanhar, né, esse desenvolvimento e a saúde desse bebê, né, doutora? Isso, é importante fazer todos os exames de pré-natal. Mesmo na pandemia, não devem deixar de ser feitos, né? Devem ser feitos com todo cuidado, com a gestante respeitando o isolamento social, usando máscara, né? Com todos os cuidados de higiene, mas deve fazer todos os exames de pré-natal. Isso mesmo. Então fica aí essa dica para você que é mamãe, ou até mesmo você que está querendo, né, aí ter uma visão mais realista de como é que está o seu corpo. Você pode então buscar mais informações sobre essas ultrassons, né? Tem a 3D, tem a 4D e a 5D. São ultrassons dimensionais que mostram com mais detalhes, que mostram com mais precisão aí, não só os bebês, como eu falei, mas também algumas regiões do nosso corpo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Quem quiser saber mais sobre esse tipo de ultrassom, como é que pode tirar essa dúvida com a senhora? Através das redes sociais, meu Instagram, @doutora Tatiana Mindelo, eu tô lá. Pode mandar direct que eu respondo todas. Muito bem. Eu queria agradecer, que Mara, é o isso. convite, né, para essa oportunidade de esclarecer essas dúvidas. Tem muita mamãe, né, que tem muita dúvida. E obrigada pelo convite. Que é isso, doutora. Eu que agradeço a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. A gente sabe que a agenda de médico é realmente mais agitada, ainda mais nessa época de final de ano. Então, a gente que agradece. Muito obrigada mesmo, tá, doutora? Obrigada, bom dia. Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta.